também pegar quase todos os estados, né? Com exceção aí de Amapá, Mato Grosso, Roraima e esse último Acre, né? Rondônia. Rondônia. Para saber, mas eu não consigo enxergar daqui. Eu não consigo enxergar. Então, as instituições principais são USP, Unicamp, o FRJ, Petrobras, aí está a lista, né? Vai até Santa Maria. Mas essa aqui tem, né? Projetos de pesquisa nacionais, essa é outra forma de ver a influência da pós-graduação no resto do país, é através dos projetos de pesquisa nacionais e regionais, que têm sede em Pernambuco, que têm sede na instituição, e vocês veem que pega a boa parte aí do Nordeste, Sudeste e Sul, essa região ainda fica tá aí fora da nossa esfera de influência ainda em termos de projetos de cooperação. Pode ficar aí para os desafios, né, do futuro. Outra maneira de ver a inserção internacional é através de atividades que os nossos docentes fazem ou, né, executam no contexto internacional, né, na esfera internacional. Então, artigos de impacto em revistas de destaque, esses são os extratos da classificação CAPES, né? Então está aí os números. Patentes internacionais, em 2011 houve mais uma ou duas, né? Número de pesquisadores com palestras convidadas, docentes participantes como árbitro em revistas internacionais. Tem mais índices desse tipo aqui na frente. Outra maneira de você ver a inserção internacional é a presença de visitantes sêniores no país e de docentes permanentes visitando centros internacionais. Esses são números tirados do Coleta CAPES, incluindo 2010, são os números consolidados, e também discentes oriundos de outros países, tanto no mestrado quanto no doutorado e estágio sanduíche. Esses são os números que nós temos do triênio anterior, de 2007 até 2009, e o primeiro ano desse triênio, 2010. Eu posso voltar esses números se vocês quiserem um detalhamento maior. Na inserção internacional, aqui eu vou colocar também convênios, os números aí relacionados a convênios com agências financiadas por agências de fomento envolvendo outros países. França, Estados Unidos, Chile, México, Egito, Bélgica, Noruega, Argentina, Alemanha, Colômbia, Cuba. Até Egito apareceu. Eu não sei dizer de memória, mas tem. Se estiver na plateia, pode se manifestar quem tem o convênio internacional com o Egito. Muito bem, participação internacional no corpo editorial de revista de circulação internacional, organização de congressos internacionais, que demonstra liderança, né, internacional, palestras convidadas, visitas de docentes permanentes a centros no exterior, participação na direção e comissão de comissões e organizações científicas e de representação, aqui são colóquios, e ser membro do corpo editorial de revistas científicas. Então, o total aqui não foi calculado, né? Muito bem, então essa é a parte de o que somos agora. Vou tentar falar um pouquinho como chegamos a isso, quais são os problemas que temos hoje e como enfrentá-los, né? Quais são os desafios, que esse, afinal, é o objetivo da apresentação. Então, vou destacar aqui os primeiros 30 anos, então fiz uma separação dos primeiros 30 e os últimos 10. Então, nos primeiros 30, eu vou falar, mostrar gráficos, né, de como foi a evolução na qualificação do corpo docente, no número de publicações, nas matrículas, mestrado, doutorado, ou seja, a capacidade do programa atrair pessoas, o número de dissertações, o número de teses, a eficiência na produção, então, da sua do seu principal objetivo, né, formação de pessoal qualificado. Então, isso aí. Esse gráfico, então, é a evolução do corpo docente da universidade, começando do departamento, iniciando nesse gráfico aqui em 1980. E vocês veem aí que, ainda nesse período, você vê reminiscências da primeira fase, né, em que o departamento estava se consolidando, a pós-graduação estava se consolidando, e você ainda tinha docentes com título de mestre e graduados, e essa cauda persistiu até 94. E, a partir de então, todos os docentes, né, são doutores.
Ok, essas são as publicações, a evolução, né, das publicações nos primeiros 30 anos, desde 72, aquele primeiro artigo que o Maurício mencionou, né, na fala do Sérgio, e aí seguiu-se até 1999. 2000, aqui tem 2000 também. Então, atingiu-se esse número aí de 60 artigos. O número de docentes, eu acho que é o próximo, não, é o anterior, né? É da ordem de 30, eu não chamei a atenção do número, né? Da ordem de 30. Então, isso atingiu-se aí com esses dois, combinando esses dois índices, há 2 artigos por docente. Esse é um índice que é relativamente robusto, né, no nosso programa. E a nossa capacidade de atrair alunos Então, aqui esses dados foram feitos coletados de maneira diferente. A partir de 95, os dados são acumulados, ou seja, eles incluem matriculados que entraram e saíram, desistiram, não conseguiram passar no exame. Então, esses dados aqui são um pouquinho diferentes, por isso essa linha de divisão. No entanto, ela demonstra, apesar dessa diferença entre os dois, o poder de atração do programa, né, em relação à região e o país também, né? Quer dizer, quantas matrículas nós tivemos no mestrado nesse período. Então, vem desde um patamar aqui em torno de 15, e esse salto que aconteceu, considerando isso, né, que agora são dados acumulados, viemos aí para a ordem de 30 a 40, né, de mestrado. E o mesmo aconteceu com o doutorado, chegamos também nesse patamar de 30, vindo de um valor bem mais baixo, né? Aqui é difícil fazer uma média, porque está muito inclinado, né, o crescimento. Então, aqui já houve uma estabilização em torno de 30. Essa é a entrada, né, matrículas. E aqui está a distribuição dos dois, mestrado e doutorado, nos primeiros 10 anos. E o que vocês conseguem observar, nesse período aqui mais consolidado, vocês percebem um aumento do doutorado em relação ao mestrado, né? Um crescimento. E essa é uma tendência que a CAPES recomenda, né, nos programas 6 e 7, que o doutorado tenda a ficar maior que o mestrado, não seja apenas 50%, 50%. Então, nós já estávamos atingindo essa exigência da CAPES há 10 anos atrás, né? Número de dissertações, então, nos primeiros 30 anos, está aí como cresceu até 2003, né, esses dados têm aqui até 2003, então um total de 196 dissertações, o que deu uma média de 6,53 por ano, e um parcial de 90 até 2003, 109, mostrando que houve há uma concentração, né, razoável nesse período, como é de se esperar, e a média também é 8,38, mostrando, de novo, a consolidação ao longo dos anos do programa nesse item, né, formação de mestrado. Doutorado, você vê o mesmo efeito, um aumento também na média, né, então, você tem um total de 66 teses nesse período, 45 delas aconteceram nessa última no último terço dos 30 anos. E a média também subiu, né? 3. De 90 a 2003. Quarto, tá certo. São 20 anos, né? Nos 20 anos. Ok, aqui os dois combinados, mestrado e doutorado. Mestrado, obviamente, acima, né, em termos de número. Isso é uma tendência que continua. Amarelo é o mestrado, ficou escuro aqui, né? Amarelo é o mestrado e vermelho o doutorado. Então, você vê óbvio que há flutuações nesse número, né, aí mostrado no gráfico, e ele fica mais claro quando você vê em separado, mas é interessante ter um gráfico dos dois combinados também. Muito bem, então, e os últimos 10 anos? Para analisar os últimos 10 anos, eu preferi fazer a classificação como a CAPES faz, separando em triênios. Então, vamos ver os últimos 3 triênios, né? Vai ficar um ano só fora da análise. Então, vamos analisar do ponto de vista
do corpo docente que aconteceu, né, com esse crescimento. Nós vimos na apresentação dos primeiros 30 anos que tendemos ao número 30, né, de corpo docente, mas com essa característica que o Maurício mencionou aí, né, que todos os membros do corpo do departamento, quer dizer, todos os professores do departamento eram também membros da pós-graduação. Vou falar do número de publicações e as matrículas, mestrado e doutorado, e o número de dissertações de tese, para a gente poder fazer uma comparação entre esses dois períodos. Então, o número de docentes permanentes, aqui eu coloquei dados não consolidados, né, de 2011. Então, está aí, estamos ainda em torno desse número 30, atingiu, eu imagino, uma certa estabilidade. Então, houve um certo aumento aqui em 2010. Mas esse é da ordem, né, do número de docentes. Ainda somos então, uma pós-graduação de tamanho médio, né, de pequeno para médio. No número de artigos também nós vemos uma certa estabilização. Aqui docentes permanentes, porque sempre existia uma fração, passou a existir, né, a partir desse período, uma fração do corpo docente que não pertencia à pós-graduação. E essa fração está mais significativa aqui, no final. Certo? Mas então, esses são os docentes permanentes, são aqueles que estão simultaneamente no departamento e na pós-graduação. Então, em 2004, 2005, 2006, esse número é da ordem de 1. E agora aumentou mais, né? O número de artigos também houve uma certa estabilidade nesse número, era 60, vocês lembram, né, o último dado, no final das 3 primeiras décadas, e esse número, então, está agora em torno de 70, em média. Houve um vale aqui em 2009 e uma recuperação em 2010 e 2011. 2011 ainda é não consolidado, né? Não foi entregue à CAPES ainda o relatório. A publicação por docente, agora são índices, né? A CAPES gosta muito dos índices. Você dividir o número de artigos, por exemplo, pelo docente permanente, esses são índices que a CAPES considera muito importantes e leva em conta na avaliação o lado comparativo, né? O índice do programa com o que acontece nacional. Aqui a gente começa a mostrar uma certa preocupação, né? A necessidade de volta a liderança nacional nos últimos 10 anos. Então, aqui eu estou comparando a média nacional, houve um crescimento muito substancial no número de artigos por docente, olha, 2,5, aqui em torno de 2,5 a média nacional. Isso aqui esse número não são dados, principalmente 2010, 2011, oficiais ainda, né, porque os relatórios dos outros programas não estão disponíveis ainda. E o de 2007, 2008 e 2009, eu peguei a média do triênio e coloquei o mesmo valor para todos os anos do triênio, que, obviamente, também não é verdadeiro, né? Mas dá para ver que o programa, de novo, teve um vale aqui em 2009 e uma recuperação em 2010 e 2011. Há várias razões para isso, né? Algumas eu não vou tocar aqui. Muito bem. Agora um ponto para se colocar aqui que é importante no que diz respeito aonde nós queremos chegar. E aqui houve uma influência da reitoria. Alguns dados que eu vou colocar na frente vão dizer respeito a isso aqui, o edital. Qual foi o efeito do edital? Eu separei 2009 como um ano especial, né? E ele vai ter um efeito muito claro, né, assim, muito intenso, dessa sistemática que a reitoria passou a adotar, de que as entradas na UFS seriam para os programas de pós-graduação, todos eles, seriam por edital. E vários critérios foram adotados desde 2009, e atualmente fazemos apenas análise do CV e do histórico escolar. Tipicamente, de 60% a 70% dos estudantes são aprovados com esses critérios que a gente usa. E aqui começa a nossa preocupação, que são o que acontece com os novos estudantes. Vai ter um gráfico para vocês verem isso, de forma comparativa com os triênios anteriores. Então, eu vou discutir esses números quando chegar nos gráficos. E aqui um certo percentual, né, dos mestrandos e doutorandos que vêm de outros estados e países. Os nossos números típicos são 35% e 40%
de estudantes vindo então de outros estados e países. E a procura nacional, nesse período, são esses estados aqui, né? Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. A procura de estudantes no exterior também tem sido uma constante da nossa pós-graduação. Nós fizemos um esforço grande nessa coordenação para enviar cartazes em espanhol, em inglês, tentando atrair estudantes latino-americanos. Ainda nos primeiros meses da minha gestão, fiz um gasto de R$ 2.700. 3.000, né? 3.700. Foi um gasto gigantesco. Com dinheiro da chefia, né? Com dinheiro da chefia. Enviando cartazes. Eu causei um susto aí, um susto na chefia fazendo isso. Então está aqui o número de estudantes, né, que todos eles têm bolsas, né, e a distribuição CNPq, CAPES e FACEP. Ok, nas dissertações, alguns dados mais de dissertações. Aí os números, né, 12, 16, 21, 17, é a quantidade de dissertações de mestrado. Esse número não é estabilizado. Eu vou mostrar um dado de 2011, que vocês vão ver que começa a ter uma preocupação aqui também. Em relação ao corpo docente, você vê que 46%, né, é o percentual, né, de tese em relação ao corpo docente. Aqui em relação ao corpo discente, combinando titulados, matriculados no final do ano. Esse é outro índice que a CAPES gosta, né, de separar. Então, são 37 o valor, né, absoluto, e dá 46%. E essa tabelinha aqui para mostrar a distribuição, que é relativamente homogênea. Então, você tem 17 teses, 14 orientadores, 21 dissertações, né, 21 dissertações, 15 orientadores e assim sucessivamente. Em doutorado, idem, né? Então, é relativamente homogêneo e esses números são muito bons, né? São bons, né, do ponto de vista da CAPES. Isso aqui também são índices excelentes, aqui não são apenas bons, são excelentes. No tempo médio de titulação até 2010, isso, como o José Américo já antecipou, houve um aumento significativo desse número em 2011, tanto no mestrado quanto no doutorado, e isso é uma causa de preocupação. Mas nós temos os melhores índices, tínhamos até 2010 os melhores índices em todos os programas 6 e 7. Ok, deixa eu falar do efeito do edital, que fez 2009 ser um ano especial. Então, as matrículas no mestrado e doutorado, elas simplesmente despencaram. Então, um edital que foi a primeira vez, né, que foi colocado, isso realmente afugentou os estudantes. Eles, apesar de toda a visibilidade e poder de atração que o programa tinha, o número pela primeira vez em décadas, o número de matrículas ficou abaixo de 10. E deve ser a única, né? Depois houve aí aquele esforço dos cartazes, foi para tentar reverter isso, que apesar do edital, é bom que se diga que esse edital ele exigia que você fizesse o processo em 2 etapas. Então, você podia fazer uma prova numa etapa, depois análise de currículo na outra. Então, isso foi muito prejudicial ao programa. E agora é que está começando a haver uma... E foi imposto, hein? Doutorado sentiu um pouco menos, mas vai sentir depois. Veja, eu quero que vocês guardem o seguinte. Em 2009, o edital eliminou a nossa entrada, nosso número tradicional de entrada. Onde é que esse efeito vai aparecer? 2011. Em 2011, é o próximo gráfico. Então, vocês vão ver em 2011 essa tragédia aí. Ó. Quantidade de defesa, é claro. Se entrou menos, vai defender bem menos. Então, e o doutorado também, porque o doutorado é alimentado pelo mestrado. Então, na hora que você sufoca o mestrado, a entrada do mestrado, você acabou o doutorado também em termos de entrada. Então, nós estamos com um problema seríssimo de entrada, de atração, e a reitoria realmente teve um papel nisso. Ações do programa em 2010 e 2011. O que foi feito em 2010 e 2011 para tentar reverter essa tendência, né, que foram efeitos de fora, né? Então, foi feita a reestruturação das linhas de pesquisa, tudo isso para atrair alunos, né, obviamente, além de obviamente, otimizar a nossa organização interna. Reestruturação das linhas de pesquisa, foi feito um novo regimento da pós-graduação, por conta das exigências da CAPES, de ter critérios de credenciamento, por exemplo, mas também porque a UFPE fez, para as pós-graduações, um novo regimento em 2008, e o nosso regimento precisou se adequar a isso.
Infraestrutura, houve uma expansão e uma modernização, já falei, né, do auditório, da sala lá dos estudantes. Vamos fazer ainda mais agora no último ano, no último mês da administração. Mas eu quero falar, já que eu já mencionei essas coisas todas, dessa maior visibilidade e transparência, porque o que a gente quer é atrair alunos, né? A gente precisa disso para continuar naquela curva ascendente que os nossos aí fundadores nos colocaram. Então, primeira coisa que foi feita, nós precisamos nos apresentar melhor, né, à sociedade, aos alunos. Então, foi feita uma nova página, já nos moldes da UFPE, e ela contém muita informação, muita informação. Então, por exemplo, se você quiser saber de um estudante que você orientou em 74 e não lembra, né, qual era a banca que estava nesse estudante, você pode entrar aqui em pessoal, clicar em pessoal, vai estar lá todas as bancas, defesas, né, de mestrado, doutorado, e vocês vão encontrar essa informação. Dos estudantes, por exemplo, vocês podem entrar em informações acadêmicas e vão encontrar lá o manual da pós-graduação, com todas as regras e tudo que se espera do estudante. Então vocês têm... então, foi um esforço grande aí da gente ter esses dados colocados na página, e isso foi uma das coisas que foi elogiada na CAPES. Fizemos também cartazes de divulgação em 3 línguas, eu já falei disso, né? Foi enviado aí, para países da América Latina. Vamos providenciar continuamente enviar, a gente sabe que esses cartazes se perdem, né, eventualmente, então tem que ser um esforço contínuo, enviar para todo ano, hein? Em espanhol, né? Em espanhol, maestria. Então, essa divulgação tem que continuar, né? Isso aí não há como diminuir, né, a intensidade nisso. Outra coisa importante... Não foi autorizado. Todas as disciplinas da pós-graduação passaram a ter páginas que são públicas, e eu já anunciei isso na CAPES, né? Então, os alunos, tanto que fazem os cursos, quanto os que monitoram, né, digamos, as atividades de pós-graduação de fora. Alunos, por exemplo, desses estados que a gente não tem tido ainda contato direto, podem acompanhar os cursos, né, com as cadernetas, as listas de exercícios, e fazer de forma virtual, obviamente sem valer, né, um curso de pós-graduação. Né? Em particular, eu separei do professor Sérgio, porque ele fez tudo que eu solicitei para ter numa página. Né? As notas de aula, né? Do ponto de vista de gestão, isso também é visibilidade, porque esse software adquirido, né, o Átrio, ele permite que todos os docentes, no momento não está disponível para discentes, mas estamos estudando a possibilidade de fazer isso, porque está previsto no software, que você possa entrar e ver o seu cadastro na pós-graduação, ver todos os seus dados, os artigos que você está publicando, as conferências, à medida que elas vão acontecendo no ano. Então, você pode colocar os dados e checar. Aluno, por exemplo, pode saber o resultado no exame, né, de geral doutorado, nas disciplinas. Quando for preparar o histórico, ele poder checar antes, né, se os dados estão todos corretos. Então, os dados que vão para o Coleta, CAPES, podem ser checados ao longo do ano, simplesmente entrando nessa página. Então, aqui é um exemplo de uma área de busca dessa página. Ok, a última parte é falar das dificuldades, né? Dificuldades e planos de melhoria. Principal é essa aqui, né? Então, o nosso programa sempre teve nota máxima na CAPES, por um descuido, um hiccup, né? Um soluço, né? Nós caímos para 6. E agora temos que voltar para 7. Né? Então, esse aqui é o objetivo, obviamente. Isso aqui é um puxão de orelha aí no colegiado. A gente tem que voltar àquele espírito. Eu fiquei muito emocionado com a apresentação do Sérgio Rezende, quando ele mostrou que existia um espírito coletivo nos fundadores. Isso fez toda a diferença para a gente ter aquela curva extraordinária nos primeiros 10 anos. Né? Então, isso aqui tem que voltar. Então, obviamente, algumas características que existiam na época, todos serem da mesma faixa etária, viverem um sonho, né, que era comum, isso é difícil de recuperar, a gente sabe, as faixas etárias não são mais as mesmas, mas esse espírito coletivo tem que voltar. Em particular, estamos precisando de um vice, né, na pós-graduação, então vou aproveitar aqui para fazer esse apelo aos membros do colegiado. E isso aqui é um pouquinho, estou colocando aí para provocar também, né? Então,
por que não fazer contratações de impacto no cargo de titular? Ir atrás de grandes físicos aí que... isso não foi feito lá pelos pioneiros, né? Ir atrás de pessoas que possam, aqui dentro do nosso programa, atrair alunos do exterior, por exemplo. Então, os nomes aí podem ser pensados, fazer convite, dizer, olha, Recife é um lugar excelente, vamos atrás. Temos aí, né, concurso para titular, né? Então, por que não buscar contratações de impacto? E visitantes ilustres também. Vamos trazer prêmios Nobel para aqui, para dar cursos aí de verão, cursos de escolas avançadas, tanto médio quanto longo prazo. Existem editais da CAPES para fazer isso. Um deles está aberto até dezembro de 2012, pesquisador visitante. Então, podemos fazer isso, por que não? Eu acho que esse espírito dos fundadores precisa ser resgatado para a gente voltar a crescer. E uma dificuldade imediata que precisa ser sanada já os discentes precisam, agora falo diretamente aos discentes que estão na audiência, vocês precisam participar das publicações. A CAPES tem um olho clínico nesse dado aqui, que é o percentual das publicações do programa que envolvem discentes. Então, façam o máximo esforço para que vocês concluam as suas teses, suas dissertações com publicações, porque o programa ele é penalizado e ele pode ser duramente penalizado se vocês vão à conferência e não publicam, por exemplo, nos anais das conferências, se vocês retardam a publicação do artigo para muito depois da defesa. Então, olha o que aconteceu. Em eu fiz uma campanha muito grande em 2010, porque nós tivemos, nesse período aqui, né, 2007, 2008, um decréscimo muito grande em relação à média nacional, e pela primeira vez ficamos abaixo da média nacional nesse índice.